Fala, meus queridos, tudo belezinha? Olha eu aqui outra vez, segundo vídeo do dia. Agora a gente vai escalar nosso time de bons, baratos e valorização para a 17ª rodada, já que a 16ª foi uma rodada difícil, muita gente perdeu cartoleta, né? Então já foi postado o time do vídeo principal, né? Do time principal. Aqui a gente vai tentar aqui dar opções baratas, né? Viáveis e boas para a rodada, abaixo de 10 cartoletas e jogadores com bom potencial aí de pontuação e com isso valorização. Beleza? Simbora lá pro Vitão? Ó, essa aqui foi a pontuação do time de valorização do canal, 15.20. Como eu sempre falo, pontuação para esse time não importa, né? O que importa é a valorização. Mas também não foi bem, fez 1.3, valorizou apenas um pouco mais que uma cartoleta, certo? Esse time foi feito para valorizar em média 10 cartoletas por rodada ou acima disso. Dá para chegar ao final do cartola com 500 cartoletas de patrimônio, certo? Ano passado ficou entre os 250 times mais ricos do Cartola. Esse ano não tá bem, mas ainda estamos ali entre os 2.000 mais ricos ali, né? E foi uma rodada difícil, mas mesmo assim eu sou um cara que tem vergonha na cara. Quem acompanha o canal percebeu que eu não pedi like, não pedi para se inscrever, né? Vamos tentar recuperar essas cartoletas aí nessa rodada, né? Não quero nem comentar muito o time aqui, né? Que eu fiquei aporrinhado com essa rodada. Já falei lá no vídeo do time principal, tá? Ano que vem não vou ser pró. Não vou ser pró, só vou assinar se o Cartola botar banco de reservas, né? Daí cada um vai seguir aí, né? Vai ter a sua opinião própria, se acha que foi lesado ou não pela falta do banco de reserva nesses últimos anos aí. Daí é só não assinar o pró, né? Pronto, quando dói no bolso, de repente as pessoas começam a fazer alguma coisa, tá certo? Então nem vou comentar esse time aqui, ó. É claro que muito da desvalorização, esse time do canal chegou na rodada tá fazendo mais de 5 cartoletas, que seria uma valorização excelente para a rodada ruim que foi. Só que daí o Corinthians foi lá e buscou aquele golzinho no final, né? No contra-ataque. E daí derrubou e a gente só valorizou uma cartoleta, né? 1.3, um pouquinho mais que uma cartoleta. Mas vamos vender esse time aí, né? Tentar fazer um vídeo um pouco mais de chutinho. Amanhã vai ter live, a 1h da tarde, certo? Vamos embora já para a escalação. Mas antes da gente ver as estatísticas aí propriamente dita e quem precisa de menos aí para começar a valorizar, nosso timezinho de valorização aí. Vou convidar vocês a participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br. Quem gosta de jogar ligas apostadas, aí quem viu o vídeo do time principal, viu que do time principal para cá já aumentou bastante o número de inscritos, né? Já são 53 times, já tem algumas inscrições para validar, mas vou validar apenas depois que terminar o vídeo, certo? As últimas rodadas aqui, ó, tem dado mais de R$1.000 em premiação, ultrapassando 150 times, né? Na 14ª a gente teve 192 times, né? Então quem quiser jogar aqui, ó, é só vir se inscrever, é muito fácil e intuitivo, tá? Tem dúvida, me chama no WhatsApp. Vai ser muito bem-vindos aqui jogar no Liga do Mané. Inclusive aqui, ó, é aqui por aqui que eu boto os vencedores, né? No Instagram do canal, né? Mané Cartola FC tudo junto. Se quiser seguir a gente lá também vai ser muito bem-vindo. É por aqui que eu boto os vencedores, atualizo os times, boto alguns cards importantes, card de arbitragem, tá? Inclusive só botei os vencedores aqui da rodada porque amanhã já começa a rodada. Então eu dou prioridade para os vídeos do canal. Terminando de editar esse vídeo aqui, postar. Daí eu vou lá pro Instagram, vou fazer os cards, vou atualizar o Instagram ainda hoje, tá? Então quem quiser seguir a gente lá, é por aqui que a gente atualiza os times, é por aqui que a gente bota os vencedores do Ligas do Mané, tá? Mané Cartola FC, tudo junto. Hoje eu já tô maluco e realmente é muita coisa essas rodadas assim, é um vídeo atrás do outro. Então vamos vir aqui agora direto pro nosso Catimb States, né? catimstates.com.br. Aqui na descrição do vídeo tem o link do Ligas do Mané, tem o link do Catimb States ou Catimb States, né? Quem quiser assinar é R$29,90 uma única vez, tá no preço promocional, 10% de desconto se botar o cupom Mané Cartola, tudo junto na hora da compra, tá? Vamos lá direto para nossos goleiros aí. Goleiros, mínimo para valorização, tá? Aqui aparecem os mais valorizados e eu vou descendo, certo? E vamos pegar lá embaixo os mais desvalorizados, os que nos chamam a atenção, né, pela desvalorização e pelas suas médias, tá? Luan Poli tá muito atrativo, mas muito atrativo mesmo, tá? Precisa de menos, começa a valorizar a partir de menos 7.90, ou seja, entrou em campo, ele vai estar valorizando já umas quase 3 cartoletas, tá? Só entra em campo, no mínimo mais 2, certo? Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Porque não tem boas médias, tá? Tanto dentro quanto fora de casa, né? Tem médias negativas, fora até que tem um desempenho um pouquinho melhor do que dentro de casa, mas a maioria das pontuações dele são negativas, tá? O que ele tem a favor, além do pouco que precisa para valorizar, né? Do muito pouco, é que o Red Bull Bragantino é um time ofensivo dentro de casa, né? E já cedeu alguns bons pontos aí para goleiros, né? Se ele tiver num dia bom, enfim, de repente aí pode dar certo, ainda mais se levar em consideração que está custando 1.95 cartoletas, está muito barato. Se ele consegue fazer algumas DDs ou consegue pelo menos positivar, vai valorizar e vai valorizar bastante, tá? O Luan Poli,
certo? Vejo 2 outros goleiros aqui muito bons para valorização, certo? Um deles é o Cavalieri, tá precisando de menos 4.70 para começar a valorizar, tem boas médias dentro de casa, certo? Olha só, dentro de casa o Cavalieri ainda não negativou. Eu acredito que de repente talvez até seja melhor do que o Luan, tá? Porque tem mais segurança, tem boas pontuações. Só que o Goiás vem cedendo bons pontos aí nos últimos 2 jogos. Antes não seria, né? O Goiás é um time perigoso jogando fora de casa, mas eu tenho que dizer que o Botafogo em casa é o time que mais vem conquistando pontos com seus goleiros. Se a gente botar aqui, ó, casa fora, as últimas 5 rodadas, goleiros, tá? E ver aqui, ó, e colocar pontuação média, isso aí eu já mostrei no vídeo do time principal, tá? Quem quiser olhar vai estar na descrição aqui embaixo também ou num cardzinho no final, tá? Ó, o Botafogo é o time que mais conquista pontos com goleiro de dentro de casa. Vamos dar uma olhadinha no Luan, que a gente viu assim, ó, o Bragantino cede pouco, ó, pode ver, ó. E o Sport não conquista quase nada, mas tá precisando de muito pouco, né? Aliás, é uma enormidade, menos 7.5. Mas vejo o Cavalieri de repente com uma possibilidade melhor de valorização se for bem, tá? Outro goleiro que eu acho que vale a pena ir para valorização, tá? Tem muito goleiro desvalorizado aqui, ó. Na rodada, o Cássio aqui, ó, vou entrar rapidamente, só para não dizer que não vou mostrar, ó, o Cássio tem médias ruins fora dentro de casa, tá? 5 jogos dentro de casa, só vou ir bem um jogo, tá? Então eu não vou indicar o Cássio, né? Não tá com bons números dentro de casa, daí é mais questão de intuição, você segue a sua. Mas eu vejo o Lomba como boas possibilidades, tá? O Lomba tá com uma média de 3.40 dentro de casa. Queira ou não queira, o Internacional é um dos times que mais segura SG dentro de casa, né? Vinha segurando SG até a 5ª rodada. Perdeu aqui na 8ª no empate 2-2 com o Bahia. Depois segurou novamente com o Ceará e perdeu nos últimos 2 jogos. A grande diferença é que o Lomba começou a fazer defesa difícil, tá? Até a 13ª rodada, se eu não me engano aqui, ó, ele não vinha fazendo defesa difícil. Depois que o Inter precisou dele, ele começou a aparecer, tá? Então, de repente, aqui para valorização, o Lomba, de repente, pode ser realmente uma boa, tá? Então, para valorização, realmente, eu acredito em sim, ó, pelo desempenho que tá tendo dentro de casa. Diego Cavalieri e Lomba são boas opções sim. E claro, o Luan Poli tá muito, mas muito desvalorizado mesmo. Com um pouquinho de sorte, se ele for bem na partida, vai valorizar e vai valorizar bastante, tá? Dito tudo isso, vamos dar uma escalada aqui no nosso goleiro, aqui no nosso time de valorização. Apesar do Marcelo Lomba e do Diego Cavalieri terem possibilidades maiores de irem bem, porque tem médias melhores em casa, estão com desempenho melhor, o Luan Pérez está muito valorizado, custa apenas 1.95 cartoletas. E se por um acaso ele for bem nesse jogo, né, que eu não acredito muito que o Bragantino vai meter 3-4, né, no Sport, né, o Jair sempre monta os seus times de uma maneira defensiva bem postados, dificilmente sofre muito gols, tá? Então eu vou com o Luan sim, tá? Vamos para zagueiros rapidamente, eu não quero que esse vídeo fique muito longo aí, porque amanhã já vai ter live, tá? Esses são os zagueiros mais valorizados, certo? Vamos lá para baixo, pegar os mais valorizados, né? E algum zagueiro que realmente possa nos chamar a atenção pelo preço. E olha, pelo preço e o pouco que precisa para valorizar, o Adrielson também é uma boa, tá? Também é uma boa, por quê? Porque tem média de 1.29 fora de casa, não é uma grande média, não é. Mas aqui, ó, vira e volta aqui, ó, mesmo perdendo o SG, ainda pontuou alguma coisa em alguns jogos. Então, se acontecer isso, tá, de repente ele pode realmente valorizar muito. E ó, e o Bragantino cede bons pontos aí para zagueiros adversários, tá? Nos últimos jogos veio cedendo aí bons pontos aí, tanto pro Corinthians como pro Internacional, tá? Outro zagueiro que está bem desvalorizado, que eu acredito que é uma boa aí, tá? De repente é o Léo Ortiz aqui, já mostrei lá no time principal, é um zagueiro de muita regularidade, tem média básica, tá? De repente aí pode ser uma boa realmente, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola aqui. Mas pro time de valorização eu vou com o Digão, tá? O Digão tá com uma média muito boa dentro de casa, precisa fazer 1.20, certo? Tá com uma média de 5.35, só negativou aqui, ó, nesse jogo contra o Corinthians, que entrou no segundo tempo, certo? E o Ceará cede bons pontos aí pra zagueiro, ó. Percebam aqui, ó, isso eu já mostrei no time principal, cede bons pontos pra zagueiro, acredito que o Digão realmente é uma boa aí pra valorização, tá? Outro zagueiro bom pra valorização de repente, além do Léo Ortiz ali que eu citei, daqui aqui pra cima já começa a complicar um pouquinho, né? Pedro Henrique tem médias melhores em casa. Laércio não dá pra saber. O Hever também tem médias melhores em casa. Vai dando a bate pênalti. De repente pode dar certo, mas assim, ó, pelo pouco que precisa pra valorizar, né? E pelo desempenho dentro de casa, o Digão realmente, eu vou escalar o Digão, tá? E vou escalar o Adrielson, tá? Porque tá precisando de pouco, ele vai entrar em campo, já vai entrar valorizando, certo? E assim, ó, eu vou botar esses dois, vou dobrar os portinhos, sabe por quê? Porque, gente, eles estão muito desvalorizados, tá? Mesmo que o Sport venha sofrer gols, venha perder. Nossa, o Adrielson tá precisando de menos 5.80, isso é muita coisa. Se o zagueiro perder o SG, tudo bem, ele vai ficar zerado, mas ele vai ter possibilidade aí, ó, de mesmo negativando, pontuar bem. O Luan Poli já tá mais desvalorizado ainda, precisa de menos 7.50, né? Então é muita coisa, gente, é muita coisa realmente, tá?
Então, acredito que para valorização, esses dois realmente são bons, sim, mesmo que vá mal, mesmo negativando, ainda vão te render algumas cartoletas, porque pontuação não interessa, né? Isso aqui é um time de valorização. Vamos lá para os laterais, esses são os laterais mais valorizados, vamos lá para baixo para ver se tem alguma coisa que nos interessa. Aqui já me chama atenção, já de cara, tá o Abner Vinícius, né? É um bom lateral, tem uma boa média, tá, começa a valorizar a partir de 1,50, vai enfrentar o Atlético Goianiense. Tem muita regularidade, tá? Inclusive a média dele é um pouquinho melhor fora do que dentro de casa. Negativou apenas uma vez jogando fora, tá? E aqui, ó, e às vezes ele consegue boas pontuações porque ele é um lateral muito ofensivo, chega bem à frente, dá assistência, faz gol. Acredito que o Abner é uma boa sim, tá? É uma boa. Ainda mais se levar em consideração que o Atlético Goianiense vira e volta aí, ó, cede bons pontos para laterais, tá? Oscila um pouco, oscila, mas cede mais, né? Do que negativa. Então pode valer a pena porque o Abner realmente é um bom lateral. Né, para Cartola, é um lateral bem completo, consegue desarmar, chega bem à frente, né, assistência, finaliza bastante. Acredito que é uma boa sim, tá? Aqui não dá para saber quem for jogar, mas se o Rodinei jogar é uma boa sim, tá? O Internacional dentro de casa, na maioria dos jogos consegue se segurar o SG, mas SG é artigo luxo, correto? Mas se a gente vier aqui, ó, colocar aqui, ó, laterais, tá? Já pela pontuação média a gente vê que o Internacional é um dos times que mais pontuou com o lateral dentro de casa. E o Vasco um dos que mais cede, tá? A gente bota desarme, porque o SG tá complicado. O Inter é o time que mais desarma, tá? Com laterais dentro de casa. E o Vasco cede uma quantidade boa. Então acredito que de repente o Rodinei pode ser uma boa para valorização, sim. Certo? Mas aqui tem um lateral que eu acredito que tem maiores chances de valorização, tá? Que é o Isla. Tá? O Isla tem uma média de 3,17 jogando fora de casa. Tá um precinho bom, 7,78, né? Perceba que o Isla foi mal aqui contra o Fluminense no clássico, mas isso aqui é campo neutro, tá? E os demais jogos foi bem, certo? Por que eu tô falando do Isla? Porque eu já falei lá no time principal, botei inclusive o Felipe Luiz lá, porque o Corinthians cede muito ponto para lateral, gente. Olha a enormidade aqui, ó. Só negativou, tá? O Patrick Vieira. Isso lá na quarta rodada. Olha as últimas rodadas, como vem cedendo ponto para lateral, né? O Corinthians, tá? Então acredito que o Isla aí realmente é uma boa para valorização, ainda mais se a gente levar em consideração, né, que o Flamengo vai buscar a vitória para quê? Porque é clássico. Claro, as duas maiores torcidas do país. Mas o Corinthians não vive um momento tão bom assim. Ganhou agora fora de casa uma partida, né? Mas o Flamengo tá lá na ponta da tabela, né? E vai querer a vitória para conseguir a liderança, né? Então acredito que realmente o Isla é uma boa assim para valorização, certo? Aqui já começa a precisar de um pouquinho mais de ponto, tá? O Guga aqui, ó, precisando de 2.10 pode ser uma boa, porque é um dos laterais com melhor média básica. Tem uma média de 3.05 jogando fora de casa, ou seja, a média dele fora de casa é maior do que ele precisa para começar a valorizar. E é um lateral ainda que não negativou, tá? E se a gente vier aqui, ó, média básica para quem não sabe o que é, você tira a assistência gol e o SG, certo? Essa é a média básica, ó. Os laterais com melhor média básica na competição é o Vinha, o Vitor Luiz, Felipe Jonathan, ó, o Guga é o quarto. Tá? Então veja como o Guga também de repente pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa para valorização. Inclusive vou até mostrar aqui para vocês aqui, ó, o time que mais cede desarmes para laterais jogando dentro de casa é o Corinthians e o Internacional, tá? Por isso que de repente o Isla pode ser uma boa sim, se a gente botar pontuação média, tá? Aí mesmo é que aparece o quanto que o Corinthians cede, ó. O Corinthians é o time que mais cede pontos para laterais jogando fora de casa, tá? Jogando em casa, tá? Então, dito tudo isso aí, eu acredito que para laterais a rodada tá boa, inclusive para valorização, mas eu vou com o Isla, tá? E vou com o Abner Vinícius. Dois laterais bem ofensivos, tá? Que mesmo jogando fora de casa, geralmente eles ultrapassam a linha do meio de campo, chegam bem à frente para cruzamento, para finalização, tá? São dois laterais bem ofensivos, estão desvalorizados, eu acredito que tem tudo aí para irem bem e valorizar bem, certo? Vamos dar uma olhadinha agora nos nossos queridos meio-campos. Quem é que tá mais desvalorizado aí, né? Mínimo para valorização. Meias, vamos lá. Esses são os meias mais valorizados. Giovanni Augusto foi muito bem agora, Patrick, né? Sobral tinha ido muito bem, né, na rodada retrasada, porque nessa agora o Ceará, né, não valeu pro Cartola, fez gol de pênalti e tudo. Nenê também tá valorizado. Esses são os mais valorizados, tá? Vamos lá pros desvalorizados? Vamos lá para a segunda página. Tem muito meio campo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, se tem alguém que chama a nossa atenção. Felipe tá bem desvalorizado, precisa fazer menos 3 pontos para começar a valorizar, mas tem uma média baixa, tá? Apesar de ter feito aquele gol, né, contra o Internacional, se eu não me engano, tá? Ele tem médias melhores fora do que dentro de casa, porque é um jogador mais de contenção, tá? Ó, foi contra o Internacional mesmo, né? Então ele oscila muito dentro de casa, pode dar certo? Pode, mas vem de duas pontuações ruins, né? Então eu fico meio assim, cabreiro, né? De indicá-lo, de colocá-lo, né? Então acredito que de repente tem outras opções aqui mais viáveis para valorização, tá?
eu ver algum lateral. Aqui me chama a atenção aqui o Ilharão, tá? Apesar de estar com uma média de 1.54, tá bem desvalorizado, precisa fazer menos 0.40 para começar a valorizar. E como falei, eu vou apostar nos líderes nessa rodada, né? Porque eles estão ali pau a pau, empatados 3 lá na frente, né? Então eles vão fazer tudo para vencer seus jogos, certo? Eu sei que o Flamengo tem um jogo complicado contra o Corinthians, é um clássico, mas o Arão tem uma média de 1.94 fora de casa, ou seja, a média dele é maior do que ele precisa para começar a valorizar. E nas últimas 4 rodadas vem com muita regularidade, vem desarmando, tá? Ele achou a posição dele ali no time do Flamengo no meio campo ali, ó. Ele e o Maia ali estão desarmando bastante, então acho que é uma baita de uma opção. Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó, que o Corinthians cedeu bons pontos aí pro Santos no clássico, cedeu bons pontos também pro Palmeiras no clássico, né? Foram tudo clássico aqui, ó. Cedeu bons pontos também pro Botafogo. O Corinthians é um time que cede pontos, tá? Para meio campos adversários. Então o Arão acho que é uma boa sim para valorização, certo? Inclusive se a gente botar aqui, ó, já mostrei lá no time principal, mas vou mostrar aqui novamente. O Corinthians é o time que mais cede pontos para jogador de meio de campo, tá? De repente, realmente o Ilharão pode ser uma boa. O Maia também, por causa das roubadas de bola, tá? O Maia precisa de um pouquinho mais, mas o Arão tá bem desvalorizado, tá? Vamos lá para a segunda página para nossos jogadores de meio de campo. Vamos lá. Gerson também precisa de pouco, mas Gerson já não tem um desempenho tão bom aí quanto o Arão, pelo menos nos últimos jogos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Mais à frente um pouquinho, né? A gente encontra algum jogador que tenha potencial para rodada e esteja bem desvalorizado, certo? Ó, para meio de campo eu já tinha analisado antes, tá? Tá bem complicado para meio de campo, tá bem complicado para meio de campo. Caio Alexandre pode ser uma boa, tá vendo uma crescente, mas eu vou acabar botando ele num time de bons e baratos, né? E vou acabar dando uma apostada aqui no Daniel Alves, tá? Vai ter um confronto complicadíssimo contra o Grêmio. Tem uma média de 5.97 jogando em casa, mas o Daniel só tem uma pontuação boa, tá? Os demais jogos aqui, ó, ele pontuou baixo, né? Mas tá precisando de 1.30. É um jogador muito participativa, ele atua em quase todos os scouts, né? Desarma bastante, é um cara que tem a bola parada a favor, de repente pode dar certo. É um jogo complicado contra o Grêmio, tá? Mas como o Grêmio assim é um time que retém posse de bola, pode possibilitar de repente algumas roubadas aí, tá? Não, o Grêmio não cede muito ponto para meio de campo, isso me preocupa um pouco, tá? E ainda mais se levar em consideração, tá? Que o preço do Dani Alves é muito alto, então para valorização vai ser complicado, né? Mas existe uma possibilidade real aí de repente de assistência, enfim, né? O ataque do São Paulo tá bem efetivo, tá fazendo muito gol ali com o Brenner, né? Com o Luciano, né? De repente realmente pode dar certo, tá? Pode dar certo. Será que tava aqui? O Dani Alves, vamos voltar mais um pouquinho, certo? Mas entre o Dani Alves e o Caio Alexandre, para valorização, tá? Eu prefiro até o Caio Alexandre porque ele tá um pouco mais barato, certo? Tá um pouquinho mais barato. Mas como eu vou com alguém aí do ataque do São Paulo na frente, de repente eu vou tentar uma dobradinha e com isso alavancar aí a pontuação do time, claro, valorizar mais, tá? Então, acredito que para valorização para jogador de meio campo não tá fácil essa rodada não, tá? Não tá fácil. Eu vou com o Arão, o Rodrigo Caio é uma boa, tá? Pode ver, ele vem numa crescente aqui, ó, fez uma pontuação ruim, mas vinha pontuando muito bem, com muita regularidade, fazendo gol, certo? O Natan aqui parece que ele tá desvalorizado, parece, mas ele ainda precisa de um pouco mais para valorizar, não é uma opção tão viável assim, tá? Onde é que tá o nosso querido Dani Alves? Tá aqui nosso Daniel Alves, tá muito carinho, né? Mas o último jogo que teve desvalorizou bastante, realmente precisa de pouca hora para valorizar. Vou dar uma apostada nele, tá? Acho que é um dos confrontos mais complicados da rodada, tá? Não dá para colocar aí quem realmente vai ir bem, quem não vai, né? Mas eu acredito que de repente aí pode dar certo. Ainda mais que eu vou com um atacante do São Paulo no time de valorização aí na frente, tá? Ilharão. Vou apostar. Devido à dificuldade para encontrar outros jogadores aí realmente, tá? De repente vou até dar uma duplicada em time bons baratos. Vou ver quando o time fazendo o vídeo mais para frente um pouquinho. Mas nesse momento eu vou com o Caio Alexandre, tá? Tá precisando de pouco, tá bem, tá com regularidade dentro de casa, né? Por enquanto eu tô indo com esse meio. Daniel está muito caro aí, mas tem potencial. É um jogador que tem potencial. É um jogo difícil, Mas tá tão difícil de valorização aí que às vezes vale a pena dar uma arriscada aí num jogador que tem potencial para dar uma mitada. Certo? Vamos dar uma olhadinha em nossos atacantes aí. Mínimo para valorização, da mesma forma que tem meia pra caramba, tem bastante atacante. Vamos lá para baixo, tá? Meia pra caramba, que eu digo assim é quantidade, tá? Opções nem tanto. Certo? O pessoal vai ficar meio chateado, mas eu acho que para valorização o Sacha vale a pena. Tem uma média de 3.34, precisa de 0.40 para começar a valorizar. Só que ele joga bem melhor, tá? Fora de casa do que dentro de casa, tá? Dentro de casa ele abre muito espaço, fora de casa ele fica mais afundado um pouquinho. Tem uma média de 5.12 fora de casa. Perceba aqui as pontuações dele aqui, ó. O mínimo que ele fez aqui, ó, foi um 0.9, né? Tudo bem que as outras pontuações aqui ele fez gol, deu assistência e pontuou bem. Mas ele pontua melhor fora de casa, tá? Eu acredito que o Galo, como eu falei, tô repetindo várias vezes, Galo, Flamengo, né? Internacional vão buscar a vitória porque tá bem acirrado entre eles, certo? Vira e volta aqui, ó. O Bahia deu uma mitada aqui em atacante.
jogadores que jogaram, né, mais avançados, né, dentro da área, o Pedro, ó, com profundidade, né, o Hernani, brocador, certo? Então vou dar uma arriscadinha também aqui, é um time de valorização, né, e dos jogadores mais valorizados, ele é um dos mais viáveis, porque as melhores opções estariam aqui para cima, mas estão muito valorizadas, tá? Estão muito valorizadas, ó, Savarino inclusive, então é meio complicado, tá? Ó, o Kane tá precisando de 3.70, pode dar uma mitada? Pode, mas se não der uma mitada já vai desvalorizar, né? Dava para dar uma arriscada maior, o potencial do Kane é muito grande? É. Mas com um pouquinho aí de sorte aí, quem sabe aí pro time de valorização, né? O Sacha até pode dar certo, tá? Até pode dar certo. Aqui, aí realmente, tá? Eu vou apostar no Flamengo, tá? Ainda tô indo com a no meio aqui, ó. Bruno Henrique e o Pedro estão precisando respectivamente. Bruno Henrique 0.80 e o Pedro 0.60, tá? O Pedro mesmo tá bem desvalorizado. Se o Pedro fizer gol, vai valorizar e valorizar bastante, tá? O Bruno Henrique já é um pouquinho mais salgadinho, né? Mas tá desvalorizado. Tem uma média de 1.93 fora de casa? Tem. Joga melhor dentro de casa do que fora? Joga. Mas aqui, ó, é um jogador de muita regularidade. Tirando aqui o jogo contra o Santos, que foi muito mal, é um cara que, como é muito participativo, tem grande chance de entregar 2, 3 pontos aí, sofrendo faltas, finalizando, enfim, né? Tem a chance real de assistência de gol, tá? O Corinthians andou cedendo bons pontos aí pro ataque do Palmeiras, certo? Assim como o ataque do Botafogo. O Corinthians vem cedendo muitos pontos dentro de casa, tá? Vem cedendo muitos pontos dentro de casa. E eu tô apostando no Flamengo, né? Nessa rodada aí, porque se o Flamengo não vencer o jogo, existe a grande possibilidade aí no Internacional assumir a liderança, que vai jogar em casa, né? E o Atlético, mesmo jogando fora de casa, deve partir para cima do Bahia, né? E o Bahia não tá tão bem assim jogando na Fonte Nova, né? Ou então no Pituaçu, né? Que vai ser onde vai ser o jogo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pituaçu, exatamente, tá? Um campo mais reduzido, tá certo? Né? De repente, por esse motivo aí, de repente até o Sacha possa levar vantagem nisso, certo? Então assim, ó, eu vou escalar aqui o Bruno Henrique, tá? Vou dobrar o Flamengo, de repente pode dar muito bom. Vou botar o Sacha, pelo menos um jogador do time mais ofensivo do campeonato, o time que mais marca gols. E o Pedro, né, que deve estar com sede de gol aí, que jogou ontem contra o Atlético Goianiense, foi sacado no intervalo, acredito que ele não queria, né? Vinha fazendo gol praticamente todo jogo, então acredito que agora ele vai com tudo pra cima do Corinthians, tá? Eu sei que é um jogo difícil, mas as posições na tabela são bem diferentes, tá? O Flamengo tá melhor no campeonato, o Flamengo é um time bem ofensivo, então é nisso que eu tô apostando, e estão bem desvalorizados esses jogadores, tá? Estão muito desvalorizados. Então eu acredito que pro time de valorização, tá? A melhor opção é o Cuca, tá? O Cuca tem uma média de 3.76 fora de casa, ou seja, uma média melhor, né? Maior do que ele precisa para começar a valorizar, que é 2.40, tá? Percebam aqui, ó. Santos em várias oportunidades fez boas pontuações fora de casa. Por quê? Porque ele é o melhor mandante, é o melhor visitante, tá? Do Cartola. Vou mostrar aqui, já mostrei no time principal, mas vou mostrar de novo o ranking dos clubes, tá? Aqui, ó. Pelas pontuações conquistadas, tá? E pela média aqui, ó, no Cartola, o Santos é o melhor visitante. O segundo é o Grêmio, tá? O Corinthians está em terceiro, tá? O Corinthians fora de casa até que vai bem. E se a gente pegar aqui, ó, o melhor visitante pelo campeonato, pelos pontos conquistados, Flamengo é o primeiro, o Inter vai jogar em casa e o Palmeiras é o terceiro, o Santos está aqui em quarto novamente, tá? Então o Santos está entre os melhores visitantes da competição, né? Então é isso que eu tô apostando aí. Vai enfrentar um Curitiba que dentro de casa vem com muita dificuldade, tá? Isso aqui já mostrei, mas vou mostrar de novo. Olha só, o Curitiba dentro de casa aqui, ó, média de gols como mandante 0.43, certo? Faz poucos gols dentro de casa e realmente aqui, ó, passou em branco contra o Fortaleza, fez um gol, apenas empatou com o São Paulo, certo? Fez um gol de pênalti contra o Vasco, não fez gol contra o Galo, fez um apenas contra o Sport. É um time que faz poucos gols, tá? Jogando em casa. E o Santos fora de casa já em algumas oportunidades segurou o SG, tá? Ou seja, o Santos é um time que está jogando melhor fora de casa defensivamente do que dentro de casa, certo? Então por isso que eu vou escalar o Cuca mesmo. Há outras opções viáveis aqui para treinador, para valorização, vamos lá, né? Tentar ajudar vocês aí o máximo possível. Vamos lá, técnico, né? Pela média, vou deixar assim. O Cuca, vamos dar uma olhadinha no Eduardo Souza, como é que tá o Atlético Goianiense dentro de casa, não tem pontuação ainda, vamos ver se o Atlético Paranaense vem cedendo pontos. Ó, o Atlético Paranaense aí nos últimos jogos aí, ó, vem cedendo alguns bons pontinhos aí, ó, né? O Eduardo Souza está precisando de 2.90. De repente pode ser um técnico viável aí, ainda mais se levar em consideração que é um dos mais baratos, tá custando 7.75, tá? Mas nesse momento eu vou com o Cuca, né? Capitão para esse time não importa muito, é só para alavancar a pontuação, mas também o que nos interessa aqui é as cartoletas, certo? Então eu vou botar o Pedro de capitão, né? Acredito que deva jogar, porque já tá bem descansadinho, né? Foi poupado ontem, jogou só meio tempinho, certo? Como eu falei, eu acredito que esses três times vão buscar a vitória, tá? E esse meio de semana agora, os jogos teve muito time poupando aí, eu acho que
mesmo tendo jogos de Libertadores semana que vem, né, eles vão com o time completo, né? Já fizeram o rodízio que tinha que fazer agora nesse meio de semana, tá? Mas de qualquer forma, amanhã vai ter live, né? 1h da tarde, a gente pode tirar todas essas dúvidas e vai ter mais informações a respeito, tá? Então aí, ó, custando 84 cartoletas, um time bem acessível, tá? Todos os jogadores aí estão bem desvalorizados, tá? Muitos até precisando de menos 7.5, como o Poli, então acredito que tem tudo aí para dar certo, valorizar bem. Só fiquei um pouquinho na dúvida ali de dobrar ali, né? O Adrielson ali e o Poli, né? Dois do esporte, mas é que eles estão desvalorizados demais, tá? Mas, como você fala, de repente até o fechamento do mercado aí, 1 hora antes do fechamento do mercado, postar lá no Instagram, eu posso fazer alguma alteração. Tá? Então esse aí é o nosso time de valorização do canal para a 17ª rodada. Vamos lá pro nosso time de bons e baratos do canal, né? Outra vergonha nessa rodada, né? Olha aí, é muito fácil o cara vir aqui, botar 3, 4, 5, 10 times e depois eu mostrar só o melhor, não, hein? Eu tenho vergonha na cara, eu tenho um time principal do canal, é só isso que eu escalo e mostro. Tem outros 2 times, um é de valorização para ganhar cartoleta e outro é de bons e baratos para servir de suporte. Na falta de cartoletas você vir aqui buscar um outro jogador, né? O teto é 100 cartoletas, não passa disso, tá? E evito ao máximo escalar jogador acima de 10 cartoletas, tá? Então, mais paciência, não tem o que fazer. Todo mundo quer mitar e aparecer no vídeo dizendo mitei, né? Mas quando não dá certo, tem que botar a cara a tapa mesmo, né? Mostrar que não deu certo e bola pra frente. Foi prejudicado, não quero nem ficar comentando que eu tô com raiva dessa última rodada, tô com raiva do Cartola. O Wesley estava entre os prováveis, sequer ficou no banco, impressionante o Cartola, né, com o GE, vários repórteres, setoristas, não ter a informação que poderia ser que o Wesley sequer ficasse no banco. Porra, tava sendo o melhor jogador do ataque praticamente ali pela esquerda do Palmeiras, estava criando bastante. Ó, isso eu acho, Veiga a mesma coisa, olha só. Então sabe, é complicado. Não quero nem ficar divagando muito aqui, que eu já vou perder a paciência de novo. Vamos voltar aqui pro nosso 4-3-3, né? Que é mais lucrativo, gosto mais do 4-3-3, ele dá mais pontos do que qualquer outra formação, tá? E vamos fazer como a gente sempre faz aí, já vendemos falar palavrão, já vendemos o time aí e vamos embora pra escalação como a gente faz, trazer ela a ponta aí pra gente falar um pouquinho. Feito, isso aí é o time de bons baratos do canal, pra 17ª rodada, custando 74.86 cartoletas. Aqui não tem enxerto não, aqui é bons e barato mesmo. E quem tem que enxertar aí é você, né? Você vem aqui, busca jogador barato. Percebam aqui do lado aqui, ó. 6.90, 9.17, 4.21, 4.07, 6.32. Não tem nenhum jogador aqui acima de 10 cartoletas, tá? Se fosse para enxertar é fácil, né? Eu acho que quem tem que enxertar é você. Eu tenho que fazer um bons e baratos de verdade e lhe dar opções boas e viáveis pelo preço, certo? E é isso que eu tô fazendo aqui, tá? Vou escalar aqui o João Paulo, certo? Apesar de ter caído muito, ainda é um dos jogadores com melhor média jogando dentro de casa. O Curitiba aqui a gente já mostrei, mas vou mostrar de novo. Tem uma dificuldade tremenda de fazer gol dentro de casa, uma média de 0.43, tá? Alguns jogos já passou em branco sem marcar, tá? E queira ou não queira, né? O JP é um dos goleiros com melhor média jogando fora de casa, tá? É um dos goleiros com maior número de defesa difícil. Se a gente botar aqui, ó, defesa difícil para goleiro, não quero me estender muito nesse vídeo, né? Que o vídeo do time principal já foi bem longo e lá tem todas as informações. Ó, o JP é o segundo goleiro com maior número de defesa difíceis, tá? Se a gente entrar aqui, a gente vai verificar que tem uma média de 7.33. Aí negativou apenas uma vez aqui, ó, contra o Goiás. Nos demais jogos, conseguiu fazer boas pontuações fora de casa. Então, com um time de bons baratos, né, tá valendo e tá valendo muito a pena, certo? Outro jogador aqui que eu vou botar aqui é o Vinha, tá? Jogador de regularidade tremenda, vai enfrentar um Fortaleza que sofre poucos gols em casa, mas também não anda fazendo muito, tá? E o Palmeiras agora com a saída do Vanderlei, enfim, eu acho que vai querer, né, mostrar serviço. Enfim, os jogadores deram uma rasteirinha no Vanderlei ali, eu acho que ele perdeu o vestiário e os caras fizeram corpo mole nos últimos 2 jogos, tá? E outro lateral aqui é o Igor Julião, que não é tão bom quanto o Vinha, certo? Mas é um jogador de regularidade também. Se a gente vier aqui novamente aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em média básica, a gente vai perceber que eles estão entre os melhores laterais com média básica da competição, tá? O Vinha é o lateral com melhor média básica na competição. Nessa faixa de preço, tá? É o melhor lateral para se escalar, tá? É o mais barato e o que mais pontua, tá? A gente vai vir um pouquinho mais para baixo, ó. O Igor Julião já não tem uma média básica tão boa, 0.79, mas tem uma regularidade dentro de casa, 3.62. E nesse precinho aí, meu amigo, é difícil pegar um lateral aí, ó, que tem uma regularidade tão boa assim, tá? Então, e o Fluminense tá bem na tabela, certo? Tá buscando o G4 ali, né? Então, acredito que realmente é um jogo aí pro Igor Julião e bem sim. Ainda mais se levar em consideração que o Ceará não vem jogando bem fora de casa, certo? Falando em média básica, aqui eu vou escalar o zagueiro com melhor média básica da competição, tá? Vai enfrentar o Botafogo, o rei dos empates aí, né?
O Goiás não tá bem? Não tá bem. Mas individualmente esse zagueiro me chama a atenção. Já faz muito tempo eu venho falando, tá? É o David Duarte. É o zagueiro com melhor média básica do Cartola, tá? Tem média de 5,77 jogando fora de casa. Só negativou aqui quando foi expulso contra o Santos. Tem uma regularidade tremenda. E mesmo o Goiás sofrendo gols, ele consegue te entregar aí, ó, média 2, 3 pontos aí por partida, certo? É um zagueiro que faz desarme, tá? É um zagueiro que chega bem na bola aérea, tá? E como falei, média básica pelo precinho, tá bom. Tá faltando dinheiro no seu time? Precisa encaixar um zagueiro que vai te dar retorno? Bota o David Duarte, tá? É bom zagueiro. Gustavo Henrique também tô escalando, é outro zagueiro grande, 1,95 m, chega bem na bola aérea, tá? Flamengo vive um bom momento, e acredito que o Flamengo vai pra lá, no clássico, né? Na arena do Corinthians, pra vencer, tá? Não vai pra jogar atrás não, certo? Patrick Paulo, tô botando ele pelos desarmes, certo? Assim como o Thiago Maia, tá? Andam desarmando demais esses dois. O Patrick Paulo principalmente chuta muito em média e longa distância, tá? Tá finalizando 2, 3 bolas por partida, e o Thiago Maia tá roubando. Tá fazendo muito desarme, tá? Inclusive aqui, ó, se a gente der uma linha aqui, média básica para meio campos, tá? Raul é o meio campo com melhor média básica, tá? Não precisa nem falar pelo precinho, é bons e baratos mesmo, raiz, tá? Ou até tá um pouquinho mais caro, tá aqui, ó, Patrick Paulo tem uma média básica de 3 pontos. Ou seja, é um jogador que te entrega em média 3 pontos por partida, tá? Por quê? Porque tem uma média de 2,53 fora, a média melhor dele é dentro de casa, mas percebam aqui, ó, que ele, fora de casa ele faz 2, 3, 4 armas por partida, tá? E ainda finaliza algumas bolas, tá? Uma finalização pra fora aqui, ó. Uma finalização defendida contra o Bragantino, uma pra fora, tá? Em casa ele finaliza mais. Mas, pelo preço aí, pra bons baratos, tá valendo sim, certo? Vamos dar uma olhadinha no Thiago Maia. Thiago Maia também é um jogador com uma boa média básica, tá? Tem médias melhores em casa do que fora, certo? Mas é um cara que te entrega em média 2, 3 pontos só em roubar de bola. Ó. Tem uma média de 2,93. Já mostrei no vídeo principal, mas vou mostrar de novo. Ó. Tá desarmando muito. Ó. 6 bolas contra o Ceará, 3 contra o Vasco da Gama, 3 contra o Fluminense, tá? Olha só, 8 desarmes contra o Bragantino, tá? E se a gente verificar aqui, ó, meias, né? Pontuação média, o Corinthians é o que mais cede. Em termos de desarme aqui, ó, o Corinthians é o segundo time, 1, 2, 3... É o terceiro time que mais cede desarme, só perde pro Bragantino, tá? E pro Botafogo, certo? Inclusive, falando em Bragantino, que cede muitos desarmes, certo? Meu outro meio de campo vai ser o Thiago Neves, tá? Se vocês perceberem, o Thiago Neves anda pontuando bem nos últimos jogos. Por quê? Porque é um meio campo, um jogador que chuta muito. Ele é tipo Otero assim, né? Já foi muito bom pra Cartola um dia, né? Mas ultimamente tava meio mercenário, mas acho que o Jair botou umas coisas na cabeça dele e ele voltou a jogar um pouquinho de futebol, tá? Porque talento o cara tem. Chuta muito de média e longa distância, bate escanteio, bate falta, certo? Então é um cara que vai te entregar aí 2, 3, 4, 5 pontos tranquilamente por rodada, né? Se derem um espacinho para ele chutar, tá bom? E ainda tem essa questão aí do desarme que o Bragantino cede bastante, de repente ele pode roubar uma outra bola, tá? No ataque estou indo aqui com o Brenner, tá? Hoje, na atualidade, o Brenner é um dos atacantes com melhor média jogando dentro de casa. Tem um jogo difícil? Tem, mas o Brenner tá com uma regularidade tremenda jogando em casa, tá? Já mostrei no time principal, né, mas vou mostrar aqui de novo, não custa nada, né? Tá aqui, ó, onde é que tá o nosso querido Brenner. Desculpa, pessoal, o Brenner tá com uma média de 10,38 jogando em casa, tá? Fez uma pontuação ruim contra o Bragantino, mas deu 2 mitadas tremendas, tá? E uma mitadinha de leve aqui, então quer dizer que ele tá com um desempenho muito, mas muito bom dentro de casa mesmo, tá? Eu sei que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, mas para time de bons baratos, custando 5,66 cartoletas, vale a pena. Quer um jogador para surpreender aí? O Brenner pode surpreender. Quer outro jogador para surpreender? O Kaiser. O Kaiser tem médias melhores fora de casa do que dentro de casa, tá? Vai enfrentar um Atlético Goianiense, tá? Que ganhou do Santos, ganhou, mas o Atlético não tá aquele primor de coisa, é um time ajeitadinho, mas o Atlético Paranaense também eu acho que os dois se equivalem, tá? E fora de casa, o Kaiser, inclusive, que é ex, né? Quem acredita em lei do ex, certo? Fora de casa aqui, ó, o Kaiser é matador, tá? Só passou em branco contra o Bahia, nos demais jogos sempre deixou dele fora de casa. É um cara que tem uma regularidade muito boa jogando fora de casa, de repente aí pode realmente surpreender nessa rodada, tá? Meu outro atacante por último aqui vai ser o Pedro, tô escalando eles em todos os times, tá? Eu fiquei meio pé da vida aí, o Dominique botou ele pra jogar o primeiro tempo, depois tirou, era pra ter feito ao contrário, ter deixado ele no banco e ter botado ele no segundo tempo, que é no segundo tempo que sai mais gols. Mas se eu tô batendo na tecla, pode dar errado, tá? Também não quero que a torcida do Corinthians fique chateada, porque realmente o Corinthians não vive um bom momento, né? E o Flamengo tá disputando a ponta da tabela, né? Então por isso que eu tô apostando bastante no Flamengo nessa rodada, mesmo sendo um clássico, tá?
Posso quebrar a cara? Posso, isso aqui é cartola, mas pode dar certo. Quem não arrisca não petisca, tá? Inclusive é capitão do time. E como eu tô indo com 3 jogadores do Flamengo, eu tô botando o Dominique. É jogo difícil? É jogo difícil. É um clássico? Claro, é o clássico com as 2 maiores torcidas do país, né? Mas o momento do Flamengo é bem melhor do que o Corinthians, tá? E os últimos confrontos lá, o Flamengo tem levado uma certa vantagem. É um confronto um pouco equilibrado, mas o Flamengo tem ganhado alguns jogos aí nos últimos anos lá dentro da arena. Certo, gente? Então, custando 74,86 cartoletas, tá? Esse aí é o nosso time de bons e baratos raiz, sem enrolação, sem enxerto, tá? Para a 17ª rodada. Se você quiser botar aqui um Marinho, se for jogar, né, um Keno que tá caro, até mesmo um lateral mais caro, você pode fazer. Eu tô dando a opção de bons baratos. Tem certeza aí que geralmente aí, toda rodada aí no bons baratos, uma meia dúzia de jogador vai muito bem. Porque eu vou repetir o que eu já falei em outros vídeos, né? O barato sai caro. Isso aqui é como qualquer outro produto que você fosse comprar em qualquer outro lugar, né? Os mais caros geralmente são os melhores produtos, tá? Tanto é que os jogadores mais caros do Cartola são os que têm as melhores médias. Mas, né, de acordo com a rodada aí, eu acho que esses jogadores aí estão bem escalados e tem grande chance aí de irem bem. Tá certo, pessoal? Feito então, esse calendário maluco aí, né, por causa da Covid, inclusive aí, né, lamento muito aí, porque tem muita gente que deve ter perdido muitos amigos aí, muito parente, enfim, deve conhecer alguém que morreu aí nessa pandemia. Realmente a coisa tá assustadora aí, diminuiu um pouquinho, diminuiu, mas vamos se cuidar, gente, tá? Porque foram mais de 150 mil pessoas que morreram, né? 151 mil, isso aí é muita coisa, certo? Só tenho a agradecer a vocês, né? Segundo vídeo do dia, é corrida, como eu falei, esse calendário meio doido aí apertado por causa da pandemia, tá? Amanhã vai ter live, mas eu consegui, graças a Deus, entregar 2 vídeos pra vocês, né? O vídeo principal, esse agora de valorização, bons baratos, e amanhã vai ter live a 1h da tarde. Então, se você já é inscrito, deixa aquele like, certo? Se você não é inscrito, convido humildemente para se inscrever no canal, né? Não se baseie só na última pontuação, que realmente o canal foi muito mal em todos os aspectos, nos 3 times, né? Principal valorização de bons baratos na última rodada, que não foi uma rodada fácil. Mas olha aí com carinho, visitem outros vídeos aí, os últimos vídeos aí, sei lá, os últimos 5, 10 vídeos aí. Vejam como é que funciona as coisas no canal, né? Eu venho aqui na maior boa vontade possível, disponibilizando estatísticas, abrindo aí para vocês, e dando as melhores opções para você escolher escalar bem no seu cartola, certo? Mais um grande beijo de coração. Até a live de amanhã. Vamos que vamos. Fui.